Então, a primeira área que nós precisamos dividir é o espírito e a alma. Agora, a segunda área que a palavra de Deus aplica divisão, aplica merismos em nós, são juntas e medulas. Olha que interessante. Medula é a substância, é uma substância como uma geleia dentro dos ossos que produz sangue. A medula óssea, porque ela fica dentro do osso. Lá em Levíticos 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Lembra que Deus fala assim, olha, não é para tomar sangue, no sentido de, por causa da vida está no sangue. A carne, ela tem no seu sangue, no sangue da carne está a vida. E a medula, ela fica dentro do osso. Olha que interessante. A medula, ela carrega os nutrientes de uma junta para outra, para a saúde e crescimento dos ossos. Então, estamos falando de vida. A vida, ela está dentro da medula. A vida, ela está no sangue. O nutriente necessário está na medula, está no sangue. E esse nutriente necessário é para que haja saúde e crescimento. Quando uma junta ela está fora do lugar, ela rompe, a medula ela seca. Então a vida acaba. Quando o osso está no lugar errado do corpo, a medula não flui. A vida não flui. Você pode analisar como o corpo de Cristo. Você pode analisar como o nosso corpo, mas o corpo de Cristo. Quando alguém que nós, como cristãos, nós temos uma função no reino de Deus, no corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Então cada um tem uma função no corpo. O sangue ele tem que fluir, a vida tem que fluir através das juntas, através da medula, para que dê vida em todas as partes, em todos os membros do corpo. E se um corpo está no lado contrário, está do lado errado, está num lugar que não é para estar, está fazendo uma função errada, a vida, ela não flui. O alvo de Deus é ter cada osso devidamente colocado na junta certa. Então, quando acontece merismos nas juntas e medulas, que está escrito lá em Hebreus 4, né? Qual é o objetivo de Deus? É que cada osso fique no seu devido lugar e a junta também no lugar certo, para que a medula flua, assim trazendo vida. Lembra do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos? Deus ele fala, olha aí, colocou ele no meio. Você começa a olhar, fala, e aí Ezequiel, é possível esses ossos viver? E aí ele fica, né, constrangido, ele olha, na mente humana dele ele fala, não tem como. Mas ele olha para Deus e fala, Senhor, tu sabes. E aí então profetiza. E aí os ossos, cada osso foi colocando no seu devido lugar, a junta no seu devido lugar, e o Espírito soprou e tornou a viver. Juntas e medulas é uma parte que precisa ser separada para que possamos discernir o que é vida e o que é morte. O que está trazendo vida? Que vem do Espírito. Para que eu me coloque no lugar certo. Para que todo o meu ser fique ajustado, alinhado, para que haja essa restauração. Precisamos também separar. Outra área que precisa ser separada,
que precisa aplicar merismos em nós, espírito e alma a primeira, juntas e medulas a segunda, e agora essa terceira que é pensamentos e intenções do coração. Tem os textos aí, nós vamos ler. E aqui é uma pergunta eu lhe faço. Você já viu alguém dizer uma coisa e fazer outra? Você já conheceu alguém que prega uma coisa e vive outra? Você já viu alguém falar tão bonito, mas de repente você olha para a vida e não condiz? Isso é uma pergunta. Vamos ler o que está escrito em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Romanos 7,18. A intenção do coração pode ser alinhada com a palavra, porém seu comportamento totalmente desalinhado. Muitas vezes eu posso ter uma boa intenção, mas na hora de eu exercer, não consigo. Olha o que está escrito em Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O que a palavra de Deus está dizendo isso? Olha, eles falam bonito, são eloquentes, eles falam, só que o coração deles está totalmente distante de mim. Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente está cultuando, né? Vamos para a igreja e começamos a louvar, a adorar. Só que a nossa mente está lá pensando no almoço, o nosso coração está pensando nas coisas da terra. Puxa, eu preciso trabalhar amanhã, eu preciso ganhar, eu preciso pagar aquela conta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a gente, olha que coisa, precisamos separar os pensamentos e intenções do coração humano. Precisamos deixar com que a palavra aplique merismos em nós. Porque muitas das vezes nós podemos estar perto, mas ao mesmo tempo longe. Né? Muitas vezes nós estamos num culto com o nosso corpo presente, mas a alma só Deus sabe aonde, né? Pensando lá nas coisas da terra, o pensamento. Muitas vezes a gente está num ambiente, inserido num ambiente, num lugar que nem agora, num lugar de aprendizado, a um lugar onde nós precisamos estar focados, porque aqui nós estamos aplicando merismo e a alma não quer. E aqui eu estou sendo ministrado pelo Espírito, pela palavra, e daqui a pouco eu estou aqui, ó, mexendo no WhatsApp, olhando o Facebook, vendo o Instagram, distraído. Por quê? Porque precisa ser aplicado, discernir. Nós precisamos discernir, irmãos, quando nós vamos a um culto, quando nós vamos a uma aula. Desliga tudo outro. Não permitamos ser roubados. Não deixe que essa distração, o espírito de distração, venha e roube a qualidade que nós vamos aplicar alimentando o espírito, juntos com Cristo. Como mudar isto? Somente com o poder da palavra. Só a palavra de Deus é que está apta para nos ajudar a discernir os verdadeiros pensamentos e verdadeiras intenções do coração. Só por isso que Deus leva lá no deserto para saber o que está no coração do homem. Se ele vai me servir ou não. Será que ele está me procurando somente como aquele povo, a multidão que seguia Jesus lá em João 6, e quando Jesus fala assim, ele multiplica os pães, né? Ele fala assim, vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Vocês não querem me seguir. E aí Jesus chega para os discípulos, e vocês querem ir? Pode ir. Jesus ele vai falar
E eles falam, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Será que nós estamos seguindo a Cristo pelas suas mãos, por aquilo que Ele pode nos dar, fazer, ou por quem Ele é? Qual é a intenção do nosso coração? Quais são os verdadeiros pensamentos? Só a palavra, o poder que há na palavra para fazer essa separação. Só a palavra de Deus é que pode revelar, tirar o véu, abrir as cortinas dos nossos pensamentos e intenções. Só a palavra de Deus que pode revelar, só a palavra de Deus que pode condenar e julgar, ou então dar promessas e abençoar. Quando Deus vê, tudo que Deus quer, meu irmão, é um coração. Tudo que Deus quer é uma alma voltada ao Espírito. A palavra de Deus diz em Salmos que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Bem-aventurados os espíritos, os espíritos contritos, o pobre de espírito. Bem-aventurado. Alguém que reconhece a pobreza, a natureza pecaminosa que há em ti, que há dentro de nós, e reconhece que somente Deus é rico e pode mudar essa natureza, pode revelar, pode trazer algo para mudar. E isso Ele faz, trazendo promessas e abençoando. Precisamos deixar a palavra nos convencer. Somente mediante a palavra de Deus, o homem, ele é desnudado perante os olhos do Senhor. Olha o poder que há na palavra que está escrita em Hebreus 4. Hebreus 4 é somente a palavra. O que acontece? Que nós precisamos ser desnudados. Porque muitas das vezes a nossa alma, ela quer colocar uma roupa, uma roupagem perante Deus e achar assim, olha, eu estou bem. E Deus está vendo a vergonha. Deus está vendo a nudez. Deus está vendo a miséria. Deus está vendo a pobreza que está nessa natureza e Ele quer nos cobrir. Olha o que aconteceu. Vamos de novo aqui. Mediante a palavra de Deus, o homem é desnudado perante os olhos do Senhor. A gente já vai ler o texto lá, tá? Mas olha o que aconteceu. Merismo, ele tira as folhas de figueira. O que é folha de figueira? Lembra que o homem, ele peca e quando ele sai da presença de Deus, ele foge da presença de Deus, você entende? E a alma toma o controle, a alma ela tem poder e ela quer dar jeito para as coisas. E o que é folha de figueira? Ela fez folha de figueira. A folha de figueira é a tentativa do homem se justificar perante Deus. Sabe o que é folha de figueira? Religião. Folha de figueira é religiosidade. É o homem buscando meios de estampar a sua nudez perante Deus. Se esconder atrás de folhas de figueira. O que é religião? Por isso que Jesus, nós precisamos discernir que Jesus ele não veio implantar a religião. Ah, eu sou evangélico. Jesus ele não veio implantar a religião. Jesus ele veio estabelecer o seu reino. Veio implantar o reino de Deus aqui na terra. Primeiro em nosso coração, um reino invisível. Um reino inabalável. Primeiro invisível. E depois, no milênio, se tornará visível.
O homem, quando peca, ele faz folhas de figueira, ele tenta esconder a sua nudez. Por quê? Porque o figo ele tem a tipificação de cura na Bíblia. Então, quando nós colocamos estas folhas de figueira, nós temos uma aparência de ser curados, de ser sarados, mas nós estamos com vestes de figueira, folhas de figueira. Olha o que diz lá, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, fizeram vestes. Olha aqui, quando eles comeram da árvore de conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que abriram seus olhos, mas na verdade fecharam seus olhos para o âmbito espiritual. Eles já não discerniram mais o que é espírito. E agora ficaram inclinados somente para o que é terra. Então, eles tentaram tampar a sua nudez. Quando reconhecemos a nudez, Deus então vem com a cobertura sobre nós. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, a religião ela traz uma falsa cura, uma aparência falsa. Nós precisamos romper com esse sistema religioso que nos aprisiona. Romper com aquilo que está tirando da vida, daquilo que é verdade, daquilo que traz vida. E nós precisamos falar, Senhor, Tu sabes. Lembra lá de Apocalipse 3, que fala da igreja, a última igreja, o último estágio da igreja, que é essa igreja que nós estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia, que significa pedido do povo, o povo pediu, Laodiceia. Lembra de Saul, que foi pedido, o povo pediu um rei, e falou, então tá, Saul, o povo pediu, porque viu as nações, viu as coisas da terra, falou, então tá. Só que Saul, ele deixou de seguir Deus. Laodiceia é pedido do povo, o povo queria uma igreja desse jeito. E o que a igreja, qual é a igreja que o povo quer hoje? Qual é a prosperidade? As coisas da terra. E Deus vem, ele fala assim, Jesus ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração, deixa eu entrar, deixa eu revelar, deixa a palavra aplicar e discernir as intenções do coração. E aí ele fala assim, olha, eu sei, você pensa, olha o problema de pensar errado. Por isso que Deus ele quer que modificar a nossa alma, o nosso pensamento. Por isso que Romanos 12 muda isso. Olha, não vos conformeis, renova sua mente. Olha, Colossenses 3 fala assim, ó, pensar nas coisas do alto. Muda, porque ela pensava errado. Então a igreja de Laodiceia pensa errado. E aí Jesus fala assim, olha, vocês pensam que é rica. Mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. Vocês pensam que estão vestidos, mas vocês estão pobres. Vocês estão nus perante mim. E aí Jesus ele vai dar essa advertência para uma igreja, para um sistema, para algo que pensou errado e agora está vivendo errado. Por isso que Provérbios fala, conforme o homem pensou, conforme o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Então se você pensa distorcido de conforme Deus pensa, você vive distorcido. A sua vida, o seu ser, está tudo corrompido. Por isso que somente o poder da palavra para nos mudar, para fazer merismo. Olha o que está escrito em Jeremias 17, 9 e 10, nós já vamos ler, mas diz que o coração do homem é enganoso e não dá para confiar. Também diz que Deus é quem sonda o coração, Deus sonda e conhece o seu coração e os seus pensamentos. Olha lá, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá contendê-lo? Quem poderá, entendê-lo?
E aí essa pergunta vem então. Eu, o Senhor, sondo o coração. Olha Deus falando. Eu provo os pensamentos. Coração e pensamento. Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o coração do homem, Deus sabe o que a corrupção do pecado entrou no homem e desconfigurou. Deus conhece, Ele é quem sonda, Ele é quem vê se tem intenção errada. Ele é quem sonda, por isso que o salmista fala, Senhor, sonda em mim se há algum caminho mau, sonda em mim o meu coração. Nós precisamos orar, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Vê se há alguma intenção errada dentro do meu coração, querendo algo em troca, querendo sobressair, querendo levar vantagem. Senhor, sonda, envia a tua palavra, o teu Espírito em mim que convence, para que o Senhor sabe quem eu sou, de fato. O Senhor sabe os meus pensamentos. Deus conhecendo o homem, está aqui, na sua apostila. Deus conhecendo o homem e o que a corrupção, que o pecado causou, Ele quer que haja no coração uma mudança de pensamento. Precisamos pensar como Ele pensa, ao nosso respeito. Você sabe que muitas das vezes eu penso que eu sou uma pessoa, eu sou algo, e Deus tem pensamentos diferentes do nosso. E agora precisa a palavra fazer merismo para que mude os pensamentos, as intenções do coração. Olha o que está escrito em Provérbios 23:7. Porque como imaginava em sua alma, na sua mente, no seu coração, assim ele é. Conforme o homem pensou, assim ele é. Outra versão. Romanos 12. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Isso aqui é templo do Espírito. Aqui é tabernáculo, aqui é morada do Deus vivo. Eu e você, que me ouve agora. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com entendimento. O que é? O meu espírito adora e agora a minha alma se volta, se inclina para o Espírito. Deixa de fazer a vontade da carne, agora faça. Culto com entendimento. O coração, a alma voltada para o Espírito. E aí Paulo ainda continua. E não vos conformeis com este século, com tudo que está ao nosso redor, que tenta roubar a adoração, o cultuar de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Não vos conformeis, não tome forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metamorfose, modifique como uma borboleta, como uma lagarta, que ela permite a metamorfose, aquilo que está dentro dela acontecer, até que o ponto que aquilo flore, saia para fora numa forma de uma borboleta linda, várias cores. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, coração, para que experimenteis qual seja a boa, sempre é 3 níveis, sacrifício vivo, santo e agradável. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não das coisas aqui da terra. Jesus ele dizia, buscai o meu reino e a sua justiça, lá que está lá no alto, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo é tudo. O que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Está falando tudo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo, tudo isso está no céu. Tudo isso está no Espírito. Que agora do Espírito volte para os pensamentos. Filipenses 4:8. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis. Primeiro eu tenho que buscar. E a busca vem lá do Espírito. Agora a minha alma, os meus pensamentos, a minha carne, o meu ser, o meu eu, meu interior, homem interior, tem que buscar. Se eu buscar, eu vou achar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar. Qual é a condição? De todo o vosso coração. Eu tenho que me inclinar totalmente para o Espírito. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, Deus está dizendo para nós hoje, Deus tem pensamentos ao meu e ao seu respeito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento do Pai que nos conheceu antes de nós sermos formados no ventre da barriga da nossa mãe, ele já havia pensamentos porque ele nos conhece. E ele tem pensamentos ao meu e ao seu respeito, não como os nossos pensamentos da terra, da alma caída, corrompida. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8-5. Porque precisamos aplicar merismos nos nossos pensamentos e intenções do coração, para que nós possamos saber quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito. E assim, eu me inclino, o meu pensamento, o meu coração, para o meu espírito. E aí eu posso adorar a Deus por quem Ele é e experimentar qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Olá, voltamos. Dividido contra si mesmo. Estamos falando de merismo, estamos falando de divisão. Vamos lá. Mateus 22, do versículo 22 ao 29, um episódio muito interessante acontece aqui. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Guarda esta palavra, valente.
Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Olha só que interessante esse texto. Nós vamos falar sobre o tema dividido contra si mesmo. Merismo contra si. Olha lá, em Provérbios 21, 22, aprendemos que nessa batalha temos que ser sábios para entender como vencer a guerra. Lembra que nós estamos falando de batalha espiritual, nós estamos falando sobre carne versus espírito. Nós destacamos duas palavras aqui, casa do valente ou cidade do valente. Alguém que está governando algo, alguém que está sendo o Senhor. E aí, nós vamos falar sobre, Provérbios fala assim, temos que ser sábios. Sabedoria, preste atenção nisso. A nossa sabedoria vem do alto, não é um conhecimento intelectual que está no campo da alma, está dizendo de uma sabedoria do alto. O Espírito do Senhor é espírito de sabedoria. E eu oro para que agora nós possamos ter esse espírito para continuar dividindo entre nós mesmos, aqui dentro. Olha que está escrito em Provérbios 21, 22. O sábio, escala a cidade dos valentes e derriba, ele destrói a fortaleza em que ele confia. Olha só, quando algum valente ele vem e conquista uma cidade, ele coloca sobre ela em volta uma fortaleza. E agora ele confia nesta fortaleza. É um lugar de confiança. Olha lá, agora vamos continuar na sua apostila aí. Nós estamos aqui. Paulo, em sua carta escrita para os Efésios, ele vai tratar no final de batalha espiritual, lá no capítulo 6. Mas no capítulo 1, ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração pedindo que Deus conceda o espírito de sabedoria e revelação. Vamos ler? Vamos ler não. Você lê em casa. Efésios 1, do versículo 15 e 23. Então eu oro para que Deus possa nos conceder espírito de sabedoria e revelação nesse momento. Como um soldado em batalha, que sou eu e você, estamos falando de batalha espiritual, temos que conhecer, temos que discernir. Lembra que merismo faz com que haja discernimento. Primeiro, quem nós somos? Qual é a minha identidade? Eu sou um soldado, eu sou um filho de Deus. Quem eu sou? Eu preciso conhecer primeiro quem eu sou para ir para uma batalha. Eu preciso conhecer quem são os meus inimigos. Quem é o meu inimigo? O diabo? O adversário? Quem é o meu inimigo? A minha carne, que milita totalmente, toda hora contra o meu espírito, Amaleque, forças da carne. E quais são as minhas armas? A palavra de Deus, que as minhas armas dizem que são poderosas em Deus. Vamos ler os textos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Soldado. E aí Paulo fala o seguinte, presta atenção. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, as coisas da terra. Soldado não fica distraído, não. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem me chamou para a batalha? Quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o Senhor da guerra? Quem é o meu general? Ele que me chamou para uma batalha. Ele que me chamou para esta guerra, para esta batalha, ele está à frente. Olha só que interessante, então eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou um soldado. Eu estou em batalha. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que discernir. Eu tenho que ter entendimento, tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ter revelação. A revelação vem do Espírito.
Do Espírito. 2 Coríntios 10, eu preciso entender quais são as minhas armas. Eu estou conhecendo o meu adversário, que é o inimigo, que é o diabo. Eu conheço agora muito mais agora que é o maior inimigo está dentro de mim, que é a minha carne, Amaleque. Agora eu preciso conhecer quais são as minhas armas. 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante, diz assim: porque, embora andando na carne, olha que Paulo está dizendo, revelação de Paulo. Embora eu estou andando nesta carne, nesse lugar corrupto, nessa corrupção, nessa casca corrupta, que não herda reino. Embora eu andando nesta carne, eu não milito segundo a carne. Olha, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu não vou pegar uma arma, e dar um tiro no meu inimigo. Porque a palavra de Deus em Efésios fala que a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue no sentido de que não são coisas da terra, mas são coisas do céu. São coisas que são poderes que estão dominando todo um sistema. Então, embora nós andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Lembra que tudo está no Espírito? O Espírito tem que conhecer as armas do Espírito para militar contra as armas da carne. Então, eu ando na carne, que é nessa casca, mas eu não milito. Eu ando caminhando com esse corpo corrupto, mas eu sei quem eu sou. E eu sei quais são as minhas armas. As minhas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Primeiro, para destruir fortalezas. Lembra que o valente, ele constrói com fortaleza quando ele conquista uma cidade, quando conquista uma casa, e ele constrói fortalezas em volta, muralhas. Mas as minhas armas agora eu entendo que são poderosas em Deus, que são no Espírito para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento. Agora, eu pego os pensamentos contrários, os pensamentos ruins, eu levo cativo ao pensamento de Cristo. E agora o pensamento de Cristo é o meu pensamento. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse texto aqui está falando das nossas armas. Precisamos conhecê-las, precisamos usá-las. São poderosas em Deus. Irmãos, um inimigo, um diabo, esse valente, ele veio e, através do pecado, ele entrou em nós. Ele entrou aqui, pela nossa carne, ele se alimenta da carne, ele se alimenta do pó da terra. Do pecado que nós cometemos, nós alimentamos esse leão. E aí agora ele habitou, ele se tornou Senhor, ele quis ser o Senhor, e agora através da alma ele se tornou. Que ela inclina para a carne. E aí ele constrói fortalezas dentro de nós, dentro da casa. Agora nós precisamos de ter sabedoria de Deus. Nós precisamos usufruir das armas de Deus, que a palavra de Deus fala que são poderosas. Dunamis. Poder. É um poder que causa uma explosão dentro de nós, e essa explosão agora destrói estas fortalezas que nós somos cercados, aonde o valente se assenhorou. Então agora as nossas armas vêm,
ela destrói estas fortalezas, anula os sofismas, aqueles pensamentos que eu penso que é o certo, mas não é. Lembra? Das intenções do coração e dos pensamentos. Eu pensava que era correto e estava fazendo certo e estava errado. Agora anula tudo isso. Tira toda a altivez. Porque o que é altivez é eu estar num nível que eu não dependo mais de ninguém. Que eu sou... só eu basta. Eu crio uma soberba. Eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, a minha vida é eu que mando, é eu que faço. Então você tira tudo isso. São as armas que são poderosas em Deus. A oração, a palavra, jejum. Olha só as armas que nós temos. Jejum, o que é jejum? É eu não alimentar a carne, para que ter esse tempo agora eu dedicar à meditação da palavra e à oração, para que eu alimente o Espírito e estas armas agora venham destruir estas fortalezas que eu achava que era correto. O meu eu achava que era correto, mas não é. E agora vem e destrói. E agora pega, amarra o valente. E agora, o que é você amarrar o valente? Lembra que Jesus está falando assim, amarra o valente e pega todos os bens. Saqueia a casa. O que ele faz? Ele pega agora aquilo que ele dominava dentro de mim. O adversário tinha me conquistado através da carne. Agora a palavra vem, Jesus, que é a palavra, o Espírito, ele vem e amarra esse valente. E agora ele ele pega, ele saqueia todas estas coisas que estão na casa e agora eu usufrui no Espírito. Meu Deus, o que é isso? Lembra que quando alguém batalhava uma batalha e ele vencia, então ele pegava os despojos da guerra e ele trazia para si. Então quando eu era usado pelo diabo no mundo, em uma área, então eu permiti que viesse a palavra e me conquistasse esse lugar agora para Deus. Agora eu era usado, agora eu pego esses despojos e eu uso agora tudo que eu usava para a carne, para trevas, agora eu uso para Deus. Eu uso para a obra de Deus. Eu uso agora para bem do reino de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Mas primeiro, precisa ser sábio para discernir a batalha que estamos tramando, estamos enfrentando, discernir como o inimigo age. Aquele pessoal, ele não entendia. Eram fariseus, pessoas que Jesus falava, vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, pregam isso, mas vocês não vivem. Vocês por dentro têm ossos mortos. E aí Jesus esclarece isso. E aí ele fala, todo reino dividido contra si só. Então, o que precisa? Quando um valente conquistou a nossa alma, uma região, uma área da nossa alma, e agora precisa haver divisão, precisa vir alguém mais forte, mais sábio, mais valente, mais poderoso, que é Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo, e agora ele habita, ele destrói as fortalezas, ele envergonha. Lembra que Jesus, ele coloca os principados, ele despoja, ele tira as vestes, ele envergonha, e agora ele fala, agora, tudo isso agora é meu. E agora eu vou usar. Agora, e o que Jesus faz? Agora ele se assenhora, o Espírito se assenhora neste lugar. Esse lugar que era conquistado das trevas, agora é reino da luz. A luz de Deus, pela palavra, chegou neste lugar que é o conhecimento. E agora, uma vez que a luz chegou, agora também, uma vez iluminado, agora eu posso iluminar outros. É essa luta que nós estamos travando. Casa dividida contra si mesma é devastada. Antes de nascer de novo, o seu espírito estava morto, estava desligado de Deus, e a alma tinha proeminência. Consequentemente, a alma e o corpo faziam o que sentiam-se bem de fazer. Era um casamento. A alma se inclinou para a carne e ela fazia as vontades da carne.
Lembre-se, o espírito é o Senhor e a alma é a serva, o mordomo. E o corpo faz conforme a ordem do Senhor. Com a desobediência do homem e a entrada do pecado, tudo foi desconfigurado. Isso aqui é só para chamar a atenção de novo no que a gente está falando já faz tempo. O espírito saiu da sua posição, que era um trono, aqui do nosso eu, do nosso ser. O espírito sai da sua posição de autoridade, que ele é desligado. A alma entra neste lugar porque, entenda, irmãos, ó, guarde bem isso. Nenhuma posição de autoridade fica vazia. Se você é homem e tem uma posição de autoridade como sacerdócio do seu lar, se você não exerce, essa posição não fica vazia. Alguém vai exercer. Entenda isso, não há posição de autoridade vazia. Então, quando estava no trono, o espírito é desligado, ele sai. Quem que vem e quis ser como Deus? A alma, o eu. Nenhuma posição de autoridade fica vazia. Se a posição de autoridade não é conforme Deus estabeleceu, as trevas vai tomar. O espírito saiu da sua posição e a alma entrou nesse lugar, proclamando a independência de Deus e assenhorando-se deste lugar. É verdade, quando o homem pecou, ele quis ser semelhante a Deus, então ele falou, eu sou igual a Deus, então eu não preciso de Deus. Agora eu cuido, eu faço do jeito que eu quero. E a alma, ela tem poder para fazer isso. Talvez você possa ser... Talvez você fosse uma pessoa boa. Porém, no momento que você nasceu de novo, tornou-se uma casa dividida. Quer você entenda ou não, ó, duas naturezas estão dentro de nós. Preste atenção. Você nasceu da carne. O primeiro nascimento, o nascimento natural. Só que quando você nasce de novo, quer queira ou quer você não, você tem que entender que essa casa ficou dividida. Porque agora o espírito está militando contra a carne. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Duas naturezas dentro de nós. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, 6, 7. Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, você é príncipe. Poxa, você não entende essas coisas? Precisa entender. Entenda isso, Nicodemos. Voltamos aqui, pessoal. Vamos continuar falando um pouquinho mais de como Deus trabalha e como a nossa alma reage. Vamos continuar falando de tipologia. A Bíblia nos apresenta muitas tipologias. É uma forma de Deus mostrar realidades, não é? Muito superiores através do teu espírito, pela sua palavra, né? Vamos ver o que nós podemos aprender na tipologia de Abraão. Vamos pegar a vida de Abraão. Tem um gráfico aí na sua apostila. Vamos pegar a tipologia de Abraão, ver a vida de Abraão, para que nós possamos entender essa luta, essa batalha, como que Abraão enfrentou, como que foi a vida de Abraão e como a gente pode ver mais essa comunicação entre Deus e o homem e seus frutos. Olha aí, na sua apostila, a gente fez um gráfico, né? Fizemos um gráfico aqui para poder explicar um pouquinho melhor essa comunicação entre Deus e o homem e seus frutos. Vamos lá. Para que a gente possa entender melhor, aqui está Deus, está acima, Deus é espírito, tá? Né? Deus é espírito. E ele fala com Abraão. Ainda Abraão. Abraão tipifica o espírito. Marque aí. Anote bem isso aí. Vamos lá. Deus, ele fala com o homem. O homem é todo esse ser aqui.
Só que a comunicação de Deus, por ser Deus e Espírito, Deus comunica ao Espírito do homem. Na tipologia de Abraão, Deus fala com Abraão. Abrão ainda, outrora. Depois Deus muda o nome. Deus fala para Abraão. Abraão comunica para Sara. Entende? Algo, um texto que nós vamos ler. Sara, ela representa a nossa alma. Nessa tipologia que nós vamos tratar. E dentro do homem, nós também temos uma tipologia. Dentro da vida de Abraão, temos também alguém chamado Agar, que tipifica a nossa carne. Então lembra que o homem, ele é feito de espírito, alma e corpo. Abraão, Sara e Agar. Deus ele comunica com Abraão. Mas vamos ver o que aconteceu. Abraão, Deus faz uma promessa que é o fruto. Fruto do Espírito é Isaac. Fruto da carne, Agar, é Ismael. Ismael significa tipologicamente as obras da carne. Olha que tipologia linda, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, agora em Gênesis 12, até o capítulo 21. Capítulo 12 até o 21, você vai ver a riqueza. Estuda, primeiro eu quero que você estuda esse vídeo, vou dar uma pausa aqui. Você vai estudar Gênesis 12 até o 21. Do capítulo 12 ao 21, nós vamos ver a história de Abraão. Tá bom? Voltamos aqui. Vamos lá. Aqui é um resumo, tá? Com a tipologia em mente, vamos lá. Capítulo 12, o que acontece? No versículo 1 ao 9, Deus chama Abraão. Deus fala com Abraão, que é o Espírito, e faz promessas. Nos versículos 10 ao 17, Abraão, que é o Espírito, ele desce para o Egito. Abraão desce para o Egito, e o Egito tem a tipologia do mundo. Então, tinha fome na terra, Abraão ele vai e desce para o Egito. Quer dizer, o Espírito vai para o mundo. Olha que interessante, por causa da fome. Lá ele faz um acordo com Sara. Olha, Sara, finge aí que você é minha irmã, você é muito bonita. Ele era minha irmã mesmo, mas você é minha irmã, por efeito, tá? Porque se falar que se nós somos marido e mulher, eles vão querer me matar. E aí, olha que interessante. O faraó, que representa o diabo tipologicamente, ele vê que Sara é muito bonita, e Sara é a alma, e compra de Abraão. Olha que interessante. O diabo, ele quer a nossa alma. A luta é para que a nossa alma ou ela esteja inclinada para um lado ou para o outro. O diabo ele quer comprar, ele quer a nossa alma. Só que Jesus ele morreu na cruz pela nossa alma. Então, quando chega no Egito, o faraó, que é o diabo, o faraó fala assim, não, eu quero eu quero Sara. Sarai ainda outra hora. Eu quero Sara. Ela é muito bonita, ela é muito formosa, ela tem um preço, eu vou comprar. Tá? Então o diabo, ele quer comprar a nossa alma. Então Deus traz um juízo e castiga Faraó e toda a sua casa com pragas por causa da alma, por causa de Sara. Que interessante isso, né? Olha que tipologia linda, né? Eles descem, eles ouvem a palavra, recebem as promessas, mas por necessidade naquele lugar que estava, naquele deserto, eles se inclinam. E ele vai para onde? Para o Egito, para o mundo. Ele vai tentar adquirir recursos do mundo e ele se junta com a alma. A alma e o espírito se inclinam para o Egito. E lá, então, o faraó, ele faz um acordo e fala, não, eu quero a sua alma.
eu quero Sara. Abraão com medo, o espírito, né? O Abraão com medo, ele cedeu e ele pegou um dinheiro ainda. Olha que interessante. Aí no capítulo 13, aí Deus tem que trazer juízo. Deus traz o quê? Juízo e justiça. Ele julga Faraó e fala assim, peraí, não toca nela. Deus não permitiu que Faraó tivesse um relacionamento íntimo com Sara. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para Abraão com Sara. E antes de acontecer isso, porque ela era muito formosa, Deus vem com juízo. E aí então o Faraó fala assim, pô, pega tudo que é seu, você mentiu para mim, pega tudo que é seu, tudo que tem aqui eu não quero nada, vai embora daqui. E aí no capítulo 13, Abraão sai do Egito riquíssimo, com Sara e Ló. Os pastores de Ló contendem com os de Abraão, que se separam. Depois dessa separação de Ló e Abraão, Deus lhe faz outra promessa. É interessante que lá você vai ver que Deus ele só vai fazer uma nova promessa a Abraão depois que ele se separa de Ló. Ló significa véu. Deus só falou com Abraão depois deste momento que ele desce para o Egito, ele vai e ele se separa de Ló, porque a promessa era para Abraão. E aí Deus, depois que Abraão tira Ló, separa de Ló, tira o véu, então Deus fala com, olha, Abraão, agora você olha para fora, tá vendo esse lugar aqui, ó? Tudo isso aqui eu vou te dar. O que eu aprendo com isso? Que véu é tudo aquilo que impede nós de vermos e ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Então precisa ser tirado Ló. Por isso que a história de Abrão mostra Ló, um sobrinho que foi com ele. Foi um véu que impedia Abrão de ver, Abrão de... Então quantos véus existem nas nossas vidas que nós podemos aplicar, né, até hoje? Véus que não... O que é revelação? Revelação é ver além do véu. É tirar o véu e aquilo ser revelado. Revelação é aquilo que não podia ser visto, agora pode ser visto. Revelação é quando tudo está escuro e alguém aperta o interruptor e agora eu posso ver. Quantos véus, né, existem nas nossas vidas que precisam ser tirados? Quantos lós, embaraços precisam ser tirados para que a gente possa ver de novo aquilo que vem do Espírito? No capítulo 14, acontece a guerra entre 4 reis. Eu só estou dando um resumo, tá? Porque esse estudo é para você fazer em casa. Acontece a guerra dos 4 reis contra os 5 e Ló é levado cativo. Abraão, junto com os 318 homens, resgata Ló, vence a batalha e sai com os despojos de guerra novamente. Tá? Versículos 18 a 24, Abraão tem um encontro com Melquisedeque e ele faz uma aliança, ele abençoa, ele dá o dízimo, aquela toda a história que nós conhecemos. No capítulo 15, Deus anima Abraão, né, porque Deus precisava dar um ânimo a Abraão novamente, porque ele já havia feito uma promessa e agora um tempo já tinha passado e Abraão já estava velho e de idade, a idade avançada, Sara também. Então Deus ele anima Abraão, faz uma aliança com ele e lhe promete o fruto, promete o filho, que é Isaac, que representa o fruto do Espírito. Este fruto ele só é gerado com o tempo. O fruto do Espírito não é de um dia para a noite. É quando se estabelece uma cultura e agora você vai se desenvolvendo até que aí você tem paz, aí você tem alegria, aí você tem amor, domínio próprio, né? E todos os frutos aí. No capítulo 16, aqui entra a carne. Agar. Aqui entra Agar na história. Olha que interessante. Abrão, espírito, já é de idade avançada. Sara já é de idade avançada. Alma. Eles não concebiam filhos a Abrão. A Sara não conseguia dar filho a Abrão.
Então, por ela não dar, e a gente sabe que a alma ela tem poder, ela toma uma decisão. Então, a alma não conseguia gerar aquilo que vinha do fruto, que vinha do espírito, o fruto não dava fruto. O que ela faz? Ela se inclina para a carne. E aí ela fala para Abraão, falou, Abraão, já que eu não consigo, gerar, sabe o que você faz? Deita com Agar, que é carne, e ela vai te conceder um filho. Olha só o poder que há na alma. Ela pega e ela se inclina e dá uma sugestão para o espírito. Falou, ô espírito, eu não tô, a alma falando, ô espírito, eu não tô conseguindo gerar aquilo que vem do espírito. Então faz o seguinte, vai lá, não tem nada, não tem problema não, vai lá agora, deita com a carne, deita com Agar, que ela vai te dar um filho. E olha o que aconteceu, nasceu quem? Ismael, que são as obras da carne, são fruto. O nascimento de Ismael começa a gerar contenda entre agora Sara e Agar, alma e carne. Por quê? Porque toda vez que a alma serve a carne, nós saímos da vontade de Deus e agora o conflito foi estabelecido. Sarai humilha Agar, que foge da sua presença. Percebe que Agar sempre foge quando está sob pressão. O que acontece? A alma vê que aconteceu algo errado, ela quer tomar alguma decisão, e agora ela tem inimizade com a carne, e ela expulsa. E a carne, agora ela quer sempre fugir, quando ela está em pressão. Agora, o que acontece na nossa vida é assim, sempre quando há uma pressão, por isso que vem o deserto, vem o fogo, nós queremos sempre fugir. O homem sempre fugiu quando alguma coisa acontece. 17. Deus faz outra aliança com Abrão. E agora Abrão deixa de ser Abrão, que significa pai exaltado, e muda o seu nome para Abraão, pai de multidões. Olha o que aconteceu. Para Deus, a promessa ainda continuava. O filho era do Abraão com Sara. A promessa era essa. Capítulo 18. Deus aparece a Abraão e anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede por Ló e pela cidade. Beleza, deixa. Isso aqui é uma outra história. Capítulo 19. Os anjos visitam Sodoma, libertam Ló e toda a sua família e destrói com fogo. A origem dos moabitas e dos amonitas são tribos, são pessoas que se depois, no futuro, lutaram contra Israel. Capítulo 20. Abrão e Sara peregrinam em Gerar. Capítulo 21. O Senhor visita Sara e cumpre a promessa do filho, Isaque. Riso. Fruto do Espírito, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Fruto do Espírito é paz, amor, paz, alegria. Isaque cresce e ainda, continua o conflito entre Sara e Agar. Por quê? Porque essa batalha sempre vai acontecer. E acontece até hoje. Por causa da obra dos frutos do Ismael, que significa jumento selvagem, depois nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar esse princípio também de Isaac e Ismael. Abraão, por causa que ele se inclinar para a carne, de Agar, ter filho com Agar, nascer Ismael, nasceu 12 príncipes também. E são grandiosos até hoje. E esses príncipes são os que lutam. São as nações que lutam contra Israel até hoje. Você entende a luta como é até hoje? É literal e também é tipologicamente. No versículo 12, Deus dá uma direção a Abraão para que ficasse somente com Isaque e despediu Agar e de Ismael. Lembre-se, a decisão tem que ser tomada pelo Espírito, baseada naquilo que Deus diz. Deus fala pelo Espírito e o Espírito agora toma a decisão correta. Quando o Espírito é omisso, lembra? Quando o Espírito não exerce sua posição de autoridade, ele sai dessa posição de autoridade e ele é omisso.
a alma sempre se inclinará para a carne. Quando Abraão foi omisso naquela decisão de Sara, que fala assim, olha, vai lá e deita com a carne, ele foi omisso, ele cedeu aos prazeres da carne, porque a concubina era bonita, é gostoso, é prazeroso fazer a vontade da carne. Só que as consequências deste fruto, Ismael, estão até hoje no mundo. São os árabes. Então nós precisamos entender que é o Espírito que tem que governar, ele tem que fazer com que a alma sempre se incline para o Espírito e jamais fazer a vontade da carne. Voltamos, pessoal. Agora nós vamos tratar da vida de Isaac e Ismael. Vamos falar também ainda sobre tipologia, Isaac e Ismael. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa natureza dos dois filhos de Abraão. Nós estamos ainda falando de Abraão, só que agora vamos falar desses dois filhos, de carne e espírito, fruto, obras da carne e fruto do espírito. O princípio, isso aqui é um princípio, irmãos. O princípio de Isaac e Ismael. A natureza dos filhos, Gálatas 4. Está tudo aí na sua apostila, tá? Estude bem, leia em casa Gálatas no capítulo 4. É muito importante, lá você vai ver essa relação entre Isaac e Ismael. Isaac é aquele que é da promessa, o que anda no Espírito. Isaac é o fruto do Espírito, é a promessa que Deus fez a Abraão. E ele, junto com Sara, ele gera Isaac. Ismael é aquele que é concebido na alma do homem, o que é nascido na carne. Foi quando a alma se inclinou para a carne e aí gerou obras da carne, o que é nascido da carne. Descrição de Ismael. Ismael é como jumento selvagem. Lembra que eu falei? Jumento selvagem. Gênesis 16, 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Está falando de batalha, está falando de luta. Lembre-se, batalha, não perca o foco. Ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Sempre está ali, ó, na divisa. O jumento selvagem, vamos pensar agora em Ismael, que é essa tipologia. O jumento selvagem é difícil de ser domado. Você já viu alguém domar um jumento selvagem? Dá coice, dá pulo. Meu Deus, você pôr a rédea, o cabresto, é difícil, irmãos. Dá trabalho, irmãos. Tem que ser alguém experiente, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que sabe que pode tomar um coice, mas mesmo assim, o jumento selvagem é difícil. Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Ah, Jesus, o Senhor Jesus é demais. Eu fico imaginando lá Jesus lá assim, ó. Olha, vocês estão vendo aqui, ó? Eu montei nesse jumentinho aqui, ó. Vocês têm que também saber montar, irmãos. Preste atenção, ó. Vocês têm que pôr um cabresto aí, meu. E eu falo para vocês, irmão, a nossa alma é assim. A nossa alma é como um jumento selvagem. Ela sempre quer inclinar para a carne, gerar obras da carne, e ela não quer ser domada, ela não quer ser sujeita, submissa, ela quer ser independente. Ismael não se trata somente do parto natural, mas também das ideias. Ismael não se trata somente do fruto que é gerado na carne, mas de tudo aquilo que é gerado na alma, a alma com a carne. Ismael se trata de ideias, pensamentos, imaginações, raciocínios, lógicas, conceitos, programas e manipulações. Tudo isso é Ismael.
Gálatas 4:23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Agora vamos falar da descrição de Isaac. Agora vamos falar um pouquinho de espírito, né? Do fruto do espírito de Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, o espírito se juntou com a alma e agora gera. O espírito é gerado ali no espírito e agora ele toma conta da alma, ele gera, ele paira. O espírito que faz isso. Isaac é o filho da promessa, o da livre, mediante a promessa, ainda Gálatas 4:23. A fé e obediência à palavra de Deus me faz gerar Isaac. Ó, quando junta a palavra de Deus, ela vai gerar o quê? Fé. E quando a fé com a obediência, elas se juntam, fé e obediência. A fé, ela se dá no Espírito. E agora ela aumenta, né? Ela cresce. E agora ela faz com que a minha alma se torne cativa à obediência, aos pensamentos de Cristo. Agora ela faz com que a alma obedeça. Então o Espírito e a alma, obediência, agora faz eu gerar. Olha que coisa linda. A fé e a obediência da palavra me faz eu gerar Isaac, faz eu gerar promessas, tudo aquilo que Deus prometeu a mim, a promessas. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui está falando do Romanos está falando de Abraão. Abraão, ele creu em que quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não muda, ele é mutável. Mesmo que Abraão se inclinou para nos mostrar um exemplo, né? Lembra a tipologia sempre. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esteja certo, meu irmão, plenamente convicto, esteja certo de que aquele que começou a boa obra é fiel em concluir. Abraão e os 2 filhos. Abraão tinha 2 tipos de filhos na mesma tenda. Tinha quem? Isaac e Ismael, na mesma tenda. Na mesma casa, existem 2, espírito e carne. Gálatas 4:24 e 31. Estas coisas são alegóricas. Lembra que a gente está falando de tipologia? Paulo está falando aqui. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Está falando de Agar e de Sara, tá? Sara e Agar. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Estou falando de Sara. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais os numerosos filhos da abandonada que as da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Vocês são filhos como da Sara, lá de cima, da Jerusalém espiritual. Como, porém, outrora, o que era nascido segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Quer dizer, existem 2 na tenda aqui, ó. O que Deus está dizendo? O que a palavra está dizendo? Agora lança fora o que é Agar e o que é Ismael. Lança fora a escrava que ficava escrava do pecado e o seu filho, as obras da carne. Lança fora a carne e as suas obras. Lança fora Agar e Ismael, porque de modo algum
O filho da escrava será herdeiro com o que o filho da livre. Lembra que carne e sangue não herdam reinos? Obra da carne, meu. Não adianta você querer chegar lá no céu e falar, olha, eu fiz obra da carne, olha. Não adianta. E o que é herdeiro é somente o da livre, que é Isaac. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, Gênesis 21, 10, 11 disse que é preciso lançar fora Agar e Ismael dessa tenda, dessa casa. Disse a Abrão, Deus falando, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha só o que Deus está falando. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Olha, irmãos, é difícil essa decisão, porque muitas coisas se torna tão íntimo com as coisas da carne, você se torna tão gostoso, tão difícil, parece que penoso, é trabalhoso você desfazer. Mas Deus disse, olha, o meu filho é o fruto do Espírito. Deus está dizendo, o meu filho é Isaac. E Abraão, que agora a decisão é nossa, agora do filho, nós precisamos decidir, e é difícil, é penoso lançar fora, dá trabalho lançar Agar, dá trabalho expulsar Ismael, dá trabalho, é penoso, é um fruto, é um trabalho penoso, mas nós temos que fazer isso. O homem velho é Agar e os seus feitos é Ismael. Colossenses 3, versículo 5 ao 9, e aqui nós vamos encerrar essa unidade 3. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, Agar e Ismael. Obra, Agar carne e seus feitos Ismael. Faz morrer isso, irmãos. Isso aqui, ó, tem que lançar fora. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui está os filhos da desobediência. Quando Abraão gerou Ismael, ele criou filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Quando nós não tínhamos um novo nascimento, nós estávamos aprisionados. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai igualmente de tudo isto, tira, lança fora toda essa vergonha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Abandona tudo que é Agar e Isaac. Tudo que é da carne lança fora. E agora seja um homem espiritual. Caminhando agora no princípio de Abraão, que fez com que Sara se inclinasse para o Espírito e gerasse fruto do Espírito, que é Isaac. Caminhe agora no Espírito, que é filho agora de Deus. Essa é a unidade 3. Deus abençoe. Muito obrigado.